Com Para áudio. não me perder depois lá. Está rodando os dois, áudio e vídeo. Tem aqui um professor. Professor, obrigado aí por estar participando do nosso teaser sobre refugiados. Queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que causa, o que é ser um refugiado, o que vem causando atualmente essa massa de refugiados que migram para outros países e se isso é realmente um problema humanitário que os países em desenvolvimento e desenvolvidos têm que assumir. Olha, o primeiro ponto é o seguinte. Hoje, com o sistema moderno de transportes, com os contatos, internet, nós vivemos num mundo multicultural. Então, toda essa tensão em torno de refugiados, de proteger o nosso país, a nossa terra, a nossa cidade, não tem muito sentido. Nós estamos indo para um sistema mundial multicultural, um convívio que tem que se construir e tem que se ver a dimensão positiva da diversidade, o enriquecimento que tem no cruzamento das civilizações. Isso é um dos potenciais maiores que nós temos. Agora, se a gente vai pelas causas, as dimensões são muito grandes e no centro está a desigualdade. Nós hoje estamos no planeta com 1% tendo mais riqueza do que os 99% seguintes, e temos populações de pobres que não são mais pobres isolados e ignorantes. São gente que assiste televisão. No Brasil temos 97% dos domicílios com TV, né? Quer dizer, nos rincões mais perdidos, inclusive da África, você vai ter a consciência de cada pobre de que ele pode ter um hospital decente para sua mulher parir, de que o seu filho pode estar numa escola decente, coisa do gênero. Então a pressão por direitos, por serviços, por comodidades, que estão o tempo todo na televisão, na frente das pessoas, e às quais eles não têm acesso, isso gera uma tensão planetária imensa, né? Então, enquanto a gente não organizar um sistema de redistribuição mais decente, de acesso aos bens, aos serviços básicos, essa tensão vai continuar. A resposta burra é você fazer um muro entre o México e os Estados Unidos, você fazer mais muros na Palestina, você fazer por mais navios no Mediterrâneo, né? Que é imaginar que a gente possa viver, transformar um planeta numa série de condomínios ricos, se protegendo do resto. Certo? Essa atitude ela é contraproducente, né? E, na realidade, o que nós temos é que rever o sistema que mantém a desigualdade, que mantém essa pobreza, né? Na realidade, é só pensar como a Europa saiu do buraco, como os Estados Unidos saíram do buraco de 1929, a Europa depois da destruição da Segunda Guerra Mundial, certo? Através de um New Deal, né? A sociedade que se organiza em função da inclusão do conjunto das suas populações, só que hoje não é só um New Deal americano e um New Deal europeu. Nós precisamos de um Global New Deal, né? Um New Deal planetário. Muito mais barato e muito mais lógico do que pôr mais navios ou construir mais muros, é você organizar o investimento nos países que necessitam da tecnologia, assegurar a sua gratuidade, assegurar o apoio técnico dos mais diversos tipos, assegurar financiamentos que equilibrem o planeta. Sem isso não há solução. Então, o primeiro eixo é a desigualdade, é a causa mais trágica. Depois temos as emigrações, que são indiretamente ligadas à desigualdade, que são pelas guerras e pelos conflitos. Certo? Você vai ter refugiados que aí um país não aceitar o refugiado que está em risco de vida, né, em risco de perseguição, isso é ilegal internacionalmente, até no Brasil e outros pelos acordos que são assinados, né, e pelo princípio geral do refugiado, né. Então temos essa segunda massa de refugiados ligados a conflitos. Veja bem, esses conflitos não surgem sozinhos, tem alguém que vende em permanência essas armas, né, estão sendo repassadas para... né? Ninguém toca basicamente em como estão armados esses conflitos e como se mantém, certo?
Esses conflitos também estão ligados à diversidade cultural ou religiosa outra dentro dos próprios países, né? Veja os sunitas e os xiitas nos países árabes, veja as tensões de diversas etnias na África e por aí vai, certo? Esses refugiados precisam, né, isso corta o coração ver como são atingidas as crianças, os adultos, as mulheres, enfim, nesse processo, né? Portanto, temos um grande eixo de refugiados em torno da desigualdade e dos impactos ligados às violências, né? Um segundo eixo são os refugiados ambientais, certo? Nós temos o aquecimento global, hoje é um dado, não adianta estar negando, enfim, só, né? Mas esses impactos ambientais estão mudando os sistemas de cultura, estão mudando, por exemplo, a sobrevivência em termos proteicos das populações mais pobres, né? São cerca de 300 milhões de pessoas no mundo vivem da pesca artesanal. A pesca artesanal está desaparecendo por causa da contaminação dos mares e da sobrepesca das grandes companhias internacionais de pesca, né? Você tem uma perda de produtividade agrícola pelo aumento de temperaturas em uma série de regiões. E você tem uma desertificação no planeta, também por impacto climático, que gera um conjunto de outras tensões. Na região do semiárido planetário, né, nós perdemos cerca de 75 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano, certo? Por desmatamento, por mau uso do solo, por excesso de quimização, certo? E o resultado é que essa gente perde a base de sobrevivência no mesmo momento em que nas cidades a tecnologia moderna, a robotização, etc., está diminuindo a expansão do emprego, certo? Então, eu vejo o problema da imigração. De um lado, nós temos que ter portas abertas, nós temos que juntar essas portas abertas com todo um sistema de absorção desses refugiados que constituirão um capital de desenvolvimento, de dinamização extremamente poderoso, né? Esse é o eixo, digamos, de visão. Um entrave importante nisso, um argumento que, para quem viveu na Europa, é muito presente, é como se utiliza o ódio como alavanca política. Então, por exemplo, quando os italianos, que eram mais pobres, vinham trabalhar na Suíça, os partidos de direita se levantaram, né, e se reforçaram, dizendo que temos que proteger a nossa prosperidade, certo? Quando a gente vê um Brexit na Inglaterra, é tudo agitando o terror, né, jogando com medo. O fenômeno Le Pen na França é o mesmo processo, certo? Então, é muito fácil utilizar a diferença de pele, diferença de cultura, diferença de religião como plataforma política para gerar ódios e para criar conflitos, né? Eu acho que há uma necessidade de um trabalho de divulgação de como funciona esse processo, justamente para absorver, né, pelo lado da compreensão, pelo lado do enriquecimento cultural dos processos. Há um outro fenômeno de imigração que não é comentado, que é o seguinte: é a fuga de cérebros, né? Então, nos Estados Unidos, está aberto, se você tem um bom doutorado, se você tem um bom mestrado, se você vem com dinheiro, você é recebido, o seu visto sai imediatamente, certo? Até meados dos anos 60, se você tinha uma cor de pele diferente, já era critério de negar o visto, certo? Na realidade, esses países que, com imensas dificuldades, formam engenheiros, formam técnicos, formam especialistas, certo? Eles são chupados, tanto pela Europa como nos Estados Unidos. Se você olha a lista de professores de qualquer grande universidade norte-americana, você vai ver um conjunto de nomes que não são Peter Jones ou coisa do gênero, certo? Isso é outra forma de desequilíbrio, né? E aí a gente tem que ter uma política realmente de expansão
do conhecimento tecnológico, o Open Access generalizado, como faz o MIT com o OpenCourseware, né? Enfim, gerar essa capacidade, todo esse povo que está migrando dos mais pobres, né? Eles têm a mesma inteligência que os ricos, certo? Eles não têm os instrumentos. A gente dando as oportunidades para eles, eles ficam no seu país, certo? E geram-se intercâmbios muito mais tranquilos. E professor, nesse ponto que o senhor falou da fuga dos cérebros, como criar ferramentas de compensação? Seria licenciar para países em desenvolvimento, países pobres, essa tecnologia, essas inovações a zero custo ou custos mais acessíveis, ou financiar outras bolsas, ou a volta desses cérebros para que trabalhassem em seus países? Como compensar esse desequilíbrio? Veja bem, hoje nas grandes universidades você tem frequentemente mais da metade dos pesquisadores vêm de outros países e em grande parte de países pobres. Desenvolvem essa tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, certo? Agora, o país de origem deles não só não recebe os serviços deles, quando esses países tiveram que custear a sua formação, certo? Não só como para ter acesso a essa nova tecnologia, eles não podem, porque vão ter que pagar pelos direitos, né? Então, o conjunto de visão de patentes, royalties e copyrights estão sendo gradualmente substituídos pela visão do Open Access, né? É bastante simbólico que o Economist, no ano passado, né, passa um artigo de fundo dizendo que todo sistema de propriedade intelectual perde o seu sentido porque uma ideia, um conhecimento, na sua grande maioria é desenvolvido em instituições públicas, com dinheiro público, e se isso se multiplica, que mais pessoas o utilizem em diversas partes do mundo, não tira de pedaço de quem produziu, certo? Então nós temos que mudar a visão de construção da riqueza do terceiro mundo, né? Professor, nesse ponto que o senhor disse que tendo ali um dos pontos mais agudos, injustos e difíceis de serem trabalhados, que é a questão de reduzir a desigualdade entre os países desenvolvidos em desenvolvimento, entre as nações mais ricas e as pobres, com a vinda da inteligência artificial, da automatização, da robotização, e com essa tendência que veio com os Estados Unidos, o Trump, o Brexit, e quase passou no coração da Europa, na França, os países ricos tendem a não espalhar tanto as suas fábricas, forçar que as multinacionais estejam mais presentes nos países sedes, e ali não oferecendo mais emprego e não dando essa oportunidade. O senhor acha que uma das formas de equilibrar tanto nacionalmente como internacionalmente é criando políticas de renda mínima para tentar fazer com que o básico do básico a família alcance para que a sobrevivência esteja garantida e a vida na sociedade em rede seja mantida? Veja bem, nós temos um eixo de oportunidade que é criado pelo fato de você disseminar o conhecimento e dar acesso generalizado às tecnologias. Que mais gente utilize o conhecimento, a tecnologia em outro país não diminui o aporte no país de origem, né? Então, um tipo de New Deal tecnológico, digamos, é perfeitamente possível e quando você recebe acesso aberto às tecnologias, por exemplo, produção de medicamentos, certo? Por exemplo, nós temos um medicamento que está sendo vendido hoje a 50 mil dólares o tratamento anual dessa doença, né? Tem um país que decidiu produzir sozinho, você tem o mesmo medicamento, o mesmo tratamento anual por 2.500 dólares, certo? Então, você liberar a produção de medicamentos, isso não vai prejudicar a pesquisa. As pesquisas são em grande parte financiadas pelos sistemas públicos, né? É a produção para fora que está nas empresas, agora a pesquisa fundamental está toda nas grandes instituições públicas de pesquisa, né? Então, você tem aqui um eixo, digamos, de você reduzir essa desigualdade, né? Nós temos um eixo possível
por exemplo, na linha do que a gente discutiu com a René Zikman, né, da internacionalização da universidade, é que a própria pesquisa ela está tendendo a se transformar num sistema em rede, com instituições nos mais variados. Não é uma instituição que desenvolve alguma coisa, põe patente e tem 20 anos segurando essa tecnologia, certo? E sim, digamos, a produção em rede, certo? Que está se fazendo, por exemplo, com um programa de pesquisa sobre o DNA no mundo, né? São laboratórios, em grande parte, públicos e privados, mas toda a produção é disponibilizada online imediatamente, né? Agora, o acesso à renda básica, básica universal, ela se baseia, de um lado, num ponto fundamental que é de decência ética, digamos assim, né? Uma questão de justiça. Certo? Não podemos deixar uma criança passando fome, não tem o mínimo sentido, porque os custos, né, são ridículos, né? Não sabemos onde estão. Hoje você pode fazer, como o Bolsa Família, o acesso através do cartão em qualquer lugar, quer dizer, temos as tecnologias, o dinheiro é um sistema, hoje, em sinais magnéticos, certo? Então temos as tecnologias e sabemos que é necessário, certo? Agora, do outro lado, é que faz sentido econômico, porque os impactos, os custos econômicos de você manter gente pobre, gente que não tem acesso a um estudo decente, ou que não vai estudar sequer, certo? De você reproduzir a miséria para a geração que está chegando, são muito maiores do que você generalizar a renda básica universal, certo? Eu acho que isso aqui é um caminho absolutamente indispensável e inevitável, certo? Depende de quem resiste de maneira burra a essas transformações, quanto tempo e quantas mortes mais vamos ter que ter até que cheguemos ao bom senso de que algumas coisas não podem faltar a ninguém. Sim, eu vi um trabalho de um pesquisador que ele criou um peixinho chamado Lucky Fish, e que a família cozinha a comida com esse peixe e 90% do ferro que a família precisa vem dali. E que esse problema impacta 3,5 bilhões de pessoas no mundo e que retarda a formação intelectual e cognitiva das crianças. Então é um custo que no início é pequeno, mas a repercussão não, o impacto econômico e social é imenso. Tem um grupo, professor, chamado, uma instituição think tank chamado Consenso de Copenhague, que juntou 8 prêmios Nobel e estudou as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E hierarquizaram com base no melhor retorno de investimento por dólar. E o que eles colocaram ali em primeiro lugar, indo aí para esse campo dos refugiados, é que o trade, né, o negócio, é o que dá o melhor retorno. Então inserir essas economias na economia mundial, dando chance, né, trabalhando ali de uma forma a equilibrar a participação delas, é uma coisa perene, que você cria riqueza, você desenvolve o lugar. Olha, a estratégia de inclusão, que se trata disso na realidade, né, ela é clara. E é só olhar o que foi feito, o New Deal do Roosevelt, nos Estados Unidos, certo? Ou o que foi feito na Europa no pós-guerra, ou o que foi feito na Coreia após a guerra também, certo? São países, ou o que é feito na China hoje, certo? São países que investiram pesadamente em fazer chegar os recursos na base da sociedade, e o recurso na base da sociedade hoje se transforma em demanda. Essa demanda gera inúmeras pequenas empresas, porque quando há dinheiro para comprar alguma coisa, vai aparecer alguém para produzir o que é necessário, o que gera novos empregos, e essa geração de novos empregos gera nova demanda. E é tão simples assim, e essa é a solução que encontraram nos Estados Unidos para sair do buraco em 1929, que encontraram na Coreia, que encontraram na Europa, e que gerou a prosperidade que se vê. Se você pega um país pobre como a Finlândia, né? Pobre, congelado 7 meses por ano, certo? O que ela conseguiu fazer dessa pequena economia camponesa, certo?
em 30, 40 anos, a partir de 1970, com o eixo básico seguinte: redução das desigualdades, não só falar em educação, mas educação no sentido amplo, que conecta a tecnologia, educação e cultura, no sentido de um processo de construção e generalização do conhecimento científico e tecnológico, certo? Levou o país ao milagre que é hoje, certo? Então, os caminhos são conhecidos. Agora, nós estamos enfrentando, digamos, uma interpretação antiga, digamos, que custa morrer, né? Que vem com Milton Friedman, que vem com Hayek, que vem com tanta gente, né? De que nós temos que pôr mais dinheiro na mão dos mais ricos, porque os mais ricos vão investir e, portanto, vão gerar emprego e coisa do gênero. O problema é que ninguém vai investir quando não há ninguém para comprar, certo? E o resultado é que hoje os mais ricos, né, colocam o seu dinheiro em outros papéis financeiros, certo? Enquanto o dinheiro que vem embaixo ele gera demanda e produção e empregos, o dinheiro que vai para cima gera renda, gera o que os americanos chamam de unearned income, uma renda não ganha, não produzida, certo? E você gera essa coisa completamente surrealista, né? Que é de 1% das famílias do planeta terem mais do que os 99% seguintes, certo? E 8 famílias terem mais do que a metade mais pobre da população mundial. Isso é patético, né? Isso, digamos, nós sabemos os caminhos para implementar uma política diferente, né? E o interessante também nessas políticas de distribuição de renda é que, como vai para o consumo, na verdade, quando você dá 100, você dá 50, porque 50% já é imposto do produto que você compra no supermercado. Então, na verdade, o custo nem é assim tão alto, porque já reverte 50% de cara em imposto, né? O ciclo é interessante, né? O dinheiro é simplesmente tanto mais produtivo quanto mais vem embaixo, né? Primeiro, porque as pessoas que não têm acesso ao mínimo, o sofrimento é muito grande. Então, qualquer 100, 200 reais mudam radicalmente o sentimento de conforto, de felicidade ou de redução do sofrimento das pessoas. Nesse sentido, ele é muito mais produtivo, né? Esses 100 reais, ou 1.000, ou 10 mil reais, ou mais 1 milhão, para o bilionário não vai significar nada nesses termos, né? Agora, não é só que gera mais satisfação, é que, como gera demanda e muita geração de empregos, como se viu, por exemplo, no caso do Bolsa Família, certo? Essa demanda gera empregos geram mais demanda, e essa produção gera impostos. E esses impostos cobrem o que o Estado colocou para colocar na renda universal. Então, a fórmula é conhecida e funciona. O que tem é que ela sofre sempre a oposição dos mais ricos, que acham que é legítimo, que é importante para um desenvolvimento, digamos, um bilionário ter mais bilhões. Bom, professor, perfeito. Acho que esse ponto da desigualdade é o grande... Eu acho que é o grande tema. Claro que a gente casa com a parte dos conflitos, mas que são gerados ali por causa da desigualdade. Se a desigualdade fosse combatida, a questão do meio ambiente também seria melhor equacionada. Também gera conflitos, né? A questão do meio ambiente, por exemplo, que é a luta pela água, né? Que talvez cada vez mais acirrada, né? O Oriente Médio também, né? É isso aí. Esse cara me falou que vinha para 5 minutos. Eu vou parar um pouco.